Ok, pessoal, vamos começar então o nosso quarto vídeo tutorial do nosso projeto de extensão BARD, da Unila. Bom, nesse tutorial nós vamos trabalhar a respeito da segmentação por watershed, né, que é uma ferramenta de segmentação um pouquinho mais avançada quando comparada à segmentação por limiar e à segmentação manual. Bom, nesse tutorial, né, para fazer essa segmentação por watershed, nós vamos usar um exame de ressonância magnética de crânio, né, com a sequência FLAIR. Para quem não conhece sequências, os tipos de sequência de ressonância magnética, é interessante que sejam estudados, né, esses tipos, que seriam T1, T2 e FLAIR. No caso, a sequência FLAIR seria uma sequência T2 com a supressão do líquor. Então, esse tipo de sequência ela fornece para nós um melhor contraste dos tons de cinza para que possamos fazer essa segmentação pelo watershed. Então, vamos importar esse exame. Está aí a nossa interface inicial, né? Sempre que nós importamos um arquivo, ele já vem pré-selecionado com uma máscara, né? No caso aqui, osso. E para começar a usar o watershed, é interessante que nós removamos essa seleção, essa pré-seleção dessa máscara. E isso pode ser feito através do atalho Ctrl+Shift+A. Então, tá aí, removemos essa seleção. Vamos abrir então aqui a nossa ferramenta de watershed. Bom, para que nós possamos compreender melhor como funciona essa ferramenta, né, quais são os princípios de funcionamento desse algoritmo de segmentação, é interessante que nós conheçamos o conceito de conectividade. Esse conceito ele está relacionado ali à vizinhança de cada pixel que compõe uma imagem, né, de cada pixel que compõe uma fatia. Então, essa conectividade vai definir quais pixels serão conectados a outros pixels, né? Quais pixels serão conectados aos seus pixels vizinhos. E o watershed utiliza esse conceito de conectividade e vizinhança entre os pixels. Nós fazemos a marcação de alguns pixels, que são objeto, né? O que seria isso, um objeto? Seria a região que nós queremos fazer a segmentação, né? Que nós queremos criar o modelo tridimensional. Então, a gente faz a marcação dos pixels que serão objeto, né? Objeto e fundo, e do que não é. Né? O que não é objeto seria fundo. Então, vai acontecer algo como uma inundação, né, entre aspas. Os pixels que são do mesmo objeto, né, ou na verdade os pixels que são do objeto, vão começar a invadir a sua vizinhança, né, vão começar a invadir os pixels vizinhos. E o mesmo ocorre com os pixels que não são objeto, né, com os pixels que são fundo. A conectividade, então, é o que vai fazer a diferença nessa inundação. Né? Mas o que seria essa conectividade, né, falando nisso? Né, como ocorre esse processo de inundação? Vamos abrir aqui essas configurações do watershed. Quando nós abrimos aqui, nós vemos algumas variáveis a serem selecionadas, né? O método, conectividade, 2D, 3D, sigma da gaussiana. Bom, quando nós utilizamos a conectividade 4, né, por exemplo, os vizinhos de um pixel são os que estão acima dele, abaixo dele, à direita e à esquerda, como vocês podem ver nessa imagem. Então, os pixels eles serão conectados se as suas arestas se tocarem. Então, dois pixels adjacentes serão parte de um mesmo objeto se eles estiverem tanto conectados na horizontal quanto na vertical com os seus pixels vizinhos. Já quando a gente usa uma conectividade 8, nós vamos adicionar os pixels que estão nas diagonais da vizinhança. Os pixels, então, eles são conectados se as suas bordas, né, no caso ali as suas arestas se tocarem ou os seus vértices se tocarem. Então, dois pixels adjacentes, eles farão parte ali de um mesmo objeto, se eles estiverem em contato ali, seja na horizontal, na vertical ou nas suas diagonais. Bom, para entender melhor isso, vamos analisar algumas imagens. Vejam aqui essa imagem binária, preta e branca. Nesse caso, o algoritmo ele separa os objetos que existem nessa imagem através de um processamento que vai percorrer ali todos os pixels da imagem. Se ele acha um pixel branco, esse pixel branco faz parte de um mesmo objeto. Então, a partir dessa ideia, fica ali um pouquinho mais simples para a gente compreender o que ocorre na conectividade 4 e na conectividade 8. Se nós usamos a conectividade 4,
Um pixel branco que for ligado ali a um outro branco apenas por uma diagonal, né, não serão considerados ali pertencentes ao mesmo objeto. Né? Percebam aqui na imagem. Reparem nessa imagem que cada cor representa um objeto. E os pixels que se conectam pelas arestas vertical e horizontal, eles farão parte do mesmo objeto. Então, por ser uma conectividade 4, os pixels da diagonal serão outros objetos. Percebo que cada cor aqui vai ser um objeto diferente. Agora vejam essa outra imagem. Aqui nós temos a conectividade 8. Nesse caso, os pixels que se tocam pelas suas diagonais farão parte do mesmo objeto, como nós podemos perceber ali pelas cores iguais. Então, muito bem, vamos fazer uma pintura de uma fatia para exemplificar o uso da ferramenta de watershed. Bom, então aqui nós temos tipo, tamanho e operação do pincel. O tipo nós podemos selecionar entre círculo e quadrado, né, de modo que facilite ali facilite a pintura, né? Aqui nós temos o tamanho do pincel. E aqui a gente seleciona entre objeto, né, o que seria objeto a ser inundado, o que seria o fundo a ser inundado, e apagar ali o que tenha sido pintado como objeto ou fundo. Então vamos selecionar o objeto. E aqui no nosso caso nós queremos fazer a segmentação do cérebro do paciente. Bom, por que eu selecionei só essa região? Eu poderia ter selecionado qualquer ponto aqui da região do cérebro do paciente. Eu não preciso pintar, de fato, toda a região do cérebro. É porque vai ocorrer ali o processo de inundação. Esse vídeo aqui ele mostra como ocorre esse processo de inundação da imagem. Veja que essa inundação ela não é feita diretamente na imagem, né, mas sim uma imagem com apenas as bordas do objeto. Nós podemos pensar nas bordas como sendo paredes. Então, quando a inundação chega numa parede, ela demora para ultrapassar a parede e inundar o outro lado dela. O próprio manual do Invesalhos, ele traz o conceito ali de uma bacia hidrográfica. Né? No caso, os valores dos níveis de cinza, eles são as altitudes, né? Formando vales e montanhas. E os marcadores de fundo e objetos seriam as fontes de água, entre aspas. Então, nós podemos pensar nessas fontes de água, né, nesses marcadores de fundo e de objeto, como algo que começa a encher essa bacia hidrográfica até se encontrarem. Né, dessa forma, segmentando a imagem em fundo e objeto. Bom, então vamos agora fazer a seleção do que seria fundo. Seria a região aqui mais escura. Tá aí. Percebam como foi preenchido, foi segmentada toda a região do cérebro do paciente aqui que tem um limiar de cinza parecido, né, que tem um limiar de cinza semelhante. Bom, entendido o conceito básico da conectividade 2D, e após fazer a segmentação de uma fatia, nós precisamos então expandir essa segmentação para o volume, né, para que nós possamos depois criar o modelo 3D do cérebro do paciente. Bom, na conectividade 3D, né, vamos abrir de novo aqui nossas configurações do watershed. Nós temos aqui, né, na conectividade 3D, a ideia de vizinhança entre os pixels vai ser semelhante ali à conectividade 2D. Né, só que dessa vez os pixels são considerados, né, nós poderíamos dizer ali como volumes cúbicos. Então na conectividade 6, os pixels eles são conectados se as suas faces se tocarem. Né, então dois pixels adjacentes eles farão parte ali, de um mesmo objeto se esses pixels estiverem com suas faces em contato. Tal como a gente observa aqui nessa figura. Já na conectividade 18, esses pixels farão parte de um mesmo objeto se ou as suas faces ou as suas arestas estiverem em contato. Então nós temos ali um total de 6 faces e 12 arestas de possibilidade de contato. Né? E por fim, na conectividade 26. Nessa conectividade 26, os pixels eles pertencerão a um mesmo objeto se tiver contato, né, se houver contato entre eles, ou por suas faces, ou por suas arestas, ou pelos seus vértices. Então, qual seria o total de possibilidades de contato?
Seria a soma das 6 faces, das 12 arestas e dos 8 vértices. Conectividade 26. Bom, né, no final das contas, na prática, né, qual deve ser escolhida? Isso é uma coisa difícil de dizer, né? A conectividade 4, no caso da conectividade 2D, né, e a 6 na conectividade 3D, elas são mais comportadas, né, e mais fáceis de prever o resultado. Né? Por isso elas são definidas como valores padrão no software. Então a seleção de uma conectividade diferente, né, vai depender ali do projeto, né, que nós estivermos trabalhando e tem que se basear ali na experiência, na comparação dos resultados entre esses valores. E o mesmo vai valer para a escolha entre o algoritmo Watershed e o Watershed IFT. Tanto o Watershed quanto o Watershed IFT, eles são dois algoritmos diferentes ali para fazer a inundação da imagem. E também é difícil dizer o que muda com a seleção de cada um. Por isso é bem mais fácil de testar cada um deles e comparar os resultados obtidos. Bom, dito isso, nós podemos fazer então a expansão 3D da segmentação. Nós vemos aqui, ó, expandir o Watershed para 3D. Só citando sobre essa caixa aqui de sobrescrever máscara. Isso aqui serve, tal como nós vimos ali em outras ferramentas de segmentação, ela serve para substituir uma máscara que tenha sido criada anteriormente. Como nós não criamos nenhuma, então vamos deixar sem a seleção. Vamos expandir o Watershed para 3D. Bom, então está pronto aqui a segmentação, a expansão, né, do Watershed para 3D. Percebam como foi selecionado apenas a região do encéfalo do paciente. O que seria essa linha vermelha? Seria a fatia, né, uma fatia axial que foi selecionada aqui na vista axial, né, no caso do watershed. Bom, algo muito importante a ser destacado na segmentação por watershed é a consideração do brilho e contraste da imagem durante o processo de inundação. Percebam aqui nessa caixa, né, considerar brilho e contraste ou não. Então aqui a gente deixou selecionado. Bom, essa questão, né, de considerar o brilho e contraste, muitas vezes ajuda a destacar, a aumentar o contraste da região que deve ser considerada como objeto e da região que deve ser considerada como fundo. Então, esse brilho e contraste ele pode ser modificado clicando com o botão direito, né, aqui nas vistas, vindo em brilho e contraste e selecionando o padrão desejado. Né? Pode inclusive alterar manualmente, né, como nós já vimos ali em outros vídeos tutoriais. Então esse é um ponto interessante do uso do watershed. Bom, outro ponto importante também a ser destacado é a possibilidade de fazer segmentação em qualquer uma das três vistas. Aqui nós fizemos na vista axial, mas é possível também fazer em qualquer uma das vistas. Né? Nós podemos fazer em várias fatias ao mesmo tempo, né? Não necessariamente deve ser apenas em uma fatia. Nós podemos selecionar ali várias fatias de modo a delimitar cada vez mais a região a ser considerada como objeto, né? A região desejada ali a ser tridimensionalizada. Então eu poderia usar o watershed aqui nessa vista, nessa outra vista, né? Em qualquer fatia que eu deseje. Bom, a partir disso então nós podemos criar nossa superfície. Vamos aqui em criar superfície. Essas variáveis nós já vimos, né, no vídeo tutorial de segmentação manual. Né, nós vamos apenas aumentar aqui o número de passos, né, de modo a ter ali uma superfície tridimensional um pouco mais suavizada. Vamos colocar aqui cerca de 70 passos.
Bom, então tá aqui, pessoal. É o encéfalo do paciente tridimensionalizado. Podem ver que existe uma lesão, né, do tipo hiperdensa no lobo esquerdo do paciente. A gente consegue visualizar aqui também nas fatias, né? Então tá aí. Vamos modificar um pouquinho e tentar reduzir esse modelo 3D apenas ao cérebro do paciente, né, sem considerar o encéfalo todo. Vamos fazer isso, usando também o Watershed. Vamos agora fazer, como eu disse, né, vamos fazer essa aplicação dessa segmentação aqui em alguma fatia coronal. Selecionar como objeto o cérebro do paciente e como fundo todas as outras regiões. Não necessariamente eu preciso também fechar, né, com o pincel vermelho, né, com o fundo em torno da região selecionada como objeto. Eu posso apenas selecionar a região que eu quero como fundo. Eu não preciso necessariamente contornar toda a região que não será objeto. Novamente vamos expandir o Watershed para 3D. Vejam que ele selecionou, o algoritmo selecionou aqui uma região que não era desejada. No caso, por que foi feita essa seleção? Porque o algoritmo reconheceu o limiar de cinza aqui como semelhante a essa região, né? No caso, essa região que tem um limiar de cinza semelhante com essa. Então a gente pode novamente pintar com fundo aqui nesse setor para remover essa seleção. De novo a gente vai expandir para 3D. Reparem que em várias fatias ele fez isso. Fez essa seleção. Então vamos expandir novamente para 3D. Melhorou um pouquinho a seleção, mas ainda não está legal. Como a gente pode observar nessas fatias dessa região. Então, novamente, vamos selecionar aqui. Já melhorou um pouquinho. Vamos fazer uma segmentação agora em alguma fatia sagital.
Muito bem, aqui aparentemente então nós temos uma seleção apenas do cérebro do paciente. Então vamos criar essa próxima superfície. Vou deixar com menos passos dessa vez, colocar 50 passos. Então está aqui a segunda segmentação. Aqui nós conseguimos isolar apenas o cérebro do paciente. Então, comparando com esse exame anterior, mostra aí as possibilidades da segmentação pelo watershed. Pessoal, para exemplificar um pouquinho mais, né, sobre o segmentação por watershed, eu vou importar um exame de tomografia de tórax para que a gente possa fazer essa segmentação pelo watershed no pulmão de um paciente. Então, vamos fazer isso. Então, da mesma forma, nós vamos remover a seleção da máscara que já vem pré-selecionada pelo atalho Ctrl Shift A. Vamos abrir as nossas configurações de watershed e selecionar o que é objeto e o que é fundo. Como nós queremos fazer a segmentação do pulmão, então nós selecionamos como objeto a região aqui do pulmão. E o restante como sendo fundo. Fazemos a expansão para 3D. Bom, aparentemente a seleção já está adequada. Vamos expandir. Na verdade, vamos criar a superfície para ver como vai ficar o nosso projeto 3D. Aqui 50 passos. Então está aqui o modelo do pulmão criado a partir da segmentação por watershed. Reparem que a presença de alguns degraus na superfície desse modelo 3D, né, porque, tal como a segmentação manual, né, a segmentação por watershed, ela não vai ter a mesma qualidade da superfície como na segmentação por limiar, né, mas que podem ser ali reduzidas, né, mitigadas ali se for considerado ali um número de passos adequados. Só para falar um pouquinho da questão da síndrome da Gaussiana, que não foi comentado sobre ainda, ela é um método utilizado para suavizar, né, a imagem ao aplicar segmentação.
Então, se eu coloco valores mais altos, a imagem ela tende a ficar mais suavizada, né? Só que a consequência disso é que ocorre ali uma seleção pelo algoritmo de menos detalhes e de ruídos, né? Então, a superfície fica mais suavizada, só que não vai apresentar tantos detalhes quanto apresentaria com um valor menor. Então, por padrão, a gente costuma deixar o valor 3 mesmo. Bom, pessoal, espero que esse vídeo seja útil para vocês, né, para aprender a usar de fato ali de forma adequada a segmentação, a ferramenta de segmentação por watershed é interessante e a prática. Né, pegar vários exames de várias regiões anatômicas diferentes e tentar isolar algum órgão, alguma região específica, né, e com a prática aí é possível dominar de forma adequada a segmentação por watershed. Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês.